O Palmeiras está em mais uma final, vai disputar o título do Campeonato Paulista contra o São Paulo e nesse vídeo eu vou te contar quais são os caminhos estratégicos para o Palmeiras vencer o São Paulo de Rogério Ceni e conquistar mais uma taça. Vem comigo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise de adversário, porque vocês sabem, se tem jogo decisivo do Palmeiras, tem análise do adversário por aqui, e o Palmeiras tem jogado muitos jogos decisivos, tá chegando em várias finais, agora mais uma de Paulistão, a terceira seguida, e claro, tem análise do adversário, e eu vou contar alguns segredos sobre esse time do Rogério Ceni, como vencê-lo. E vejam só que interessante a ideia e a premissa que eu vou trazer aqui para o vídeo. Geralmente, nas análises de adversários, a gente pega jogos gerais aí do time que o Palmeiras vai enfrentar e analisa os padrões. Só que o que é interessante nesse caso? O Palmeiras, há menos de 3 semanas, ainda no mês de março, fez um jogo contra o São Paulo do Rogério Ceni no Morumbi, nessa reta final de Campeonato Paulista, e teve aqueles primeiros 10, 15 minutos que o Palmeiras amassou o São Paulo. Foi muito, muito, muito superior. Vocês se lembram? E eu acho que todos vocês concordam que se o Palmeiras repetir aqueles 10, 15 primeiros minutos nos 180 minutos da final, ou não necessariamente em todos os 180, mas enfim, na maior parte da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras vai ser campeão. Porque de fato foi uma superioridade muito clara, muito evidente. Então, o que eu vou trazer aqui no vídeo para vocês? A explicação tática, os caminhos estratégicos de como o Palmeiras foi tão superior ao São Paulo naquele período daquele jogo, naqueles 10, 15 minutos. O que explica essa superioridade do Palmeiras e o que a gente precisa repetir na final para repetir essa superioridade. E vale a pena dizer, inclusive, que eu fiz um pós-jogo tático daquele jogo, que aí eu explico com menos detalhes esses primeiros 10, 15 minutos e falo mais sobre os 90 minutos no geral, né? Então, se você quiser descobrir mais o que aconteceu depois, como o Palmeiras se defendeu e tudo mais, que é interessante, eu vou deixar aqui no card e você confere lá depois, mas eu vou focar mais nos minutos em que ficou muito clara a superioridade do Palmeiras, e em primeiro, como o Palmeiras atacou o São Paulo, que a gente pode fazer nessa final. Então vamos lá, o Palmeiras utilizou uma saída que já é conhecida, certo? Essa saída de 3, com o Marcos Rocha virando um terceiro zagueiro, o Gomes sendo o zagueiro central e o Murilo pela esquerda, e tendo o Danilo e o Zé Rafael como dupla de volantes ali à frente, então caracterizando um 3+2. E aí mais à frente você tinha o Dudu bem aberto pela direita, o Piquerez bem aberto pela esquerda, o Rafael Veiga circulando muito ali por dentro, o Rony na referência e o Wesley vindo da esquerda para dentro, certo? E aí, por que é interessante a gente entender? O Dudu bem aberto, o Wesley junto com o Piquerez ali fazendo uma dobradinha, quando o Piquerez ultrapassava, o Wesley podia vir para dentro, porque o Palmeiras variou muito o corredor de ataque, isso é muito importante. O que isso significa? Que o Palmeiras não atacou só pela direita, ou só pela esquerda, ou só por dentro. O Palmeiras variou o corredor, certo? Para não ficar uma coisa repetitiva, para poder conseguir aplicar os seus princípios de jogo, independente do lado do campo, independente dos jogadores. Então tinha a força do Dudu pela direita, do Marcos Rocha, do Rafael Veiga caindo por ali, mas tinha Piquerez e Wesley pela esquerda, tinha o Veiga caindo por ali também, tinha os dois volantes ajudando. E a partir disso, a partir desse sistema tático e dessa variação de corredor, para vocês terem uma ideia, por exemplo, só nessa primeira parte do jogo, o Marcos Rocha inverteu 4 bolas para o Piquerez. O que isso significa? Que o Palmeiras trocou de corredor com um passe só, com uma inversão. E isso é muito interessante porque faz a marcação do São Paulo ter que balançar de um lado para o outro e pode abrir espaços. E olha que a gente nem precisa fazer isso com um toque só, pode ser com dois, e nisso os volantes são muito importantes, Danilo, Zé Rafael, enfim, Atuesta, Jailson, quem jogar por ali. É muito interessante o Palmeiras ter essa troca de corredor com dinâmica e com velocidade para poder fazer a marcação do São Paulo balançar e abrir espaços. E a partir disso, ter um princípio que funcionou muito contra o São Paulo nesse último jogo e que precisa acontecer nessa final de Paulistão, que é o ataque e a profundidade. Então vejam só, a jogada começa justamente com uma troca de corredor, o Murilo vai conduzir, e a partir do momento que a bola chega no Piquerez, a gente observa esse princípio que eu citei. O que é ataque à profundidade, certo? Vamos entender. Primeiro, a profundidade é o espaço entre a última linha de defesa do São Paulo e a linha de fundo, o gol, enfim. Então eu tracei ali em branco a linha de zaga do São Paulo e todo esse espaço para trás, certo? Ou seja, para perto da linha de fundo, essa é a profundidade. Então, atacar a profundidade é ter jogadores que corram em direção a esse espaço. E olha só como
todos os jogadores do Palmeiras nessa imagem estão correndo para esse espaço. E por que isso é importante? Porque isso abre espaço, certo? Abre espaço entre os jogadores, abre espaço entre as linhas, faz a defesa do adversário ter que correr para trás. O Palmeiras ganha esse espaço e a partir disso consegue chances muito interessantes contra o São Paulo. Foi um negócio que funcionou demais. Então vejam só, o Piquerez vai se preparar para cruzar e olha como, com os jogadores tendo essa iniciativa de atacar a profundidade, de chegar mais próximo do gol, olha só como o Palmeiras cria até igualdade numérica dentro da área, certo? E aí com isso o Veiga vai bater, a bola vai sobrar para o Wesley e o Palmeiras já vai criar uma grande chance. Mas vejam só, agora um ataque pelo lado direito, vejam, mais uma vez, o corredor variando, o Palmeiras não atacava só por um lado, a partir daquela mesma plataforma, daquele mesmo sistema tático. Tá aí a linha de 4 do São Paulo traçada e os jogadores do Palmeiras atacando a profundidade. O Wesley lá pela esquerda, lembra que eu falei que o Wesley vinha da esquerda para dentro? Olha só que interessante a gente observar. O Rony também atacando as costas da defesa. O Rafael Veiga, esse movimento dele de atacar as costas da defesa é muito importante porque confunde o lateral esquerdo do São Paulo. O lateral esquerdo do São Paulo não sabe se ele ataca a bola, ataca o Marcos Rocha que tá com a bola, ou se ele acompanha o Rafael Veiga que tá ultrapassando. Então vejam como o que eu disse, o ataque à profundidade abre espaços. O Palmeiras fez isso muito bem contra o São Paulo e foi justamente assim que saiu o nosso gol. Então só aí a gente já tem muitas respostas interessantes do que o Palmeiras pode fazer contra o São Paulo nessa final de Campeonato Paulista, de variar o corredor com velocidade, de ter movimentação ali na frente com ataque à profundidade para poder gerar espaço, mas a superioridade do Palmeiras não foi só com bola e a gente não pode se ater só ao jogo com bola nessa final de Campeonato Paulista, porque o Palmeiras vai ter que se defender também. E aí tem alguns segredos muito interessantes e eu começo pelos encaixes. Um ponto muito forte do Palmeiras nesse 2022 com o Abel Ferreira são esses encaixes dentro do setor. E o Palmeiras fez muito bem isso contra o São Paulo para poder sufocar e para não deixar eles jogarem. Então vejam só nessa jogada que interessante. O São Paulo tá atacando. Olha só como dá para ver muito bem as linhas traçadas do Palmeiras, certo? Uma linha de 4 lá atrás com os dois zagueiros e os dois laterais, uma linha de 4 no meio-campo. Sobrou quem na frente? O Rafael Veiga e o Rony, que nem tá aparecendo na imagem. E vejam só como você tem um espaço entre essas duas linhas e você tem o Nestor ali do São Paulo, né, entre essas duas linhas, e dá uma falsa impressão de que ele vai receber absolutamente livre, mas não, ele não vai. Por quê? Porque o Palmeiras definiu encaixes e quando ele recebe, o jogador que está designado a encaixar nele já aperta, que é no caso o Piquerez. E isso é muito importante o Palmeiras fazer contra o São Paulo, principalmente para esses jogadores que são chave no esquema deles. O Nestor é um deles, é o líder de assistências do São Paulo e do Campeonato Paulista, então o Palmeiras conseguindo ter esses encaixes e pressionando bem a bola, como fez o Piquerez nesse lance, tem tudo para não deixar o São Paulo jogar. E detalhe, esses encaixes não são feitos só lá atrás, só se defendendo lá atrás, é também na saída de bola. Vejam só como o São Paulo tenta sair, o Palmeiras cria esses encaixes, força um erro de passe por parte do São Paulo e recupera a bola no campo de ataque. E olha só o volume, olha só como o Palmeiras sufoca. São 7 jogadores do Palmeiras a partir do momento que a gente recupera essa bola, certo? São esses 6 aí que estão na imagem, mais o Rony que tá lá na frente. E por que é tão interessante a gente marcar essa saída de bola do São Paulo, a gente ter todos esses jogadores no campo de ataque? Porque o São Paulo já teve problema com isso no Paulistão. E esse é só um dos exemplos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, certo? Olha só como o Botafogo marca a saída de bola do São Paulo, pressiona e consegue recuperar, consegue criar uma chance e acaba desperdiçando. Mas tá aí um caminho interessante pro Palmeiras, subir essa marcação no momento certo, com os encaixes, forçar o erro e recuperar essa bola. Outro exemplo foi na própria semifinal, né, contra o Corinthians, claro que aí é muito mais um erro individual do goleiro de São Paulo, né, então por isso eu não quis colocar aqui, mas o São Paulo vacila em alguns momentos na saída de bola. Outro ponto muito importante e que o Palmeiras precisa estar com ele tinindo é a pressão pós-perda, ou seja, perdeu a bola, Palmeiras, pressiona imediatamente para sufocar, para recuperar ou para pelo menos matar o ataque do São Paulo ali, o contra-ataque do São Paulo ali, e cara, são caminhos muito interessantes, tá certo? O Palmeiras já jogou contra o São Paulo e já tem em mente, o Abel já tem em mente quais são os caminhos para vencer esse time do Rogério Ceni, e eu particularmente acredito que o Rogério Ceni não vai promover grandes mudanças na equipe que alterem tudo isso que eu falei. Então, se o Palmeiras conseguir repetir tudo isso que eu mostrei aqui, a gente tem boas chances, a gente tem um coletivo muito forte, vamos buscar esse título.
Então, bicho, se você já tá por dentro de tudo, toda a estratégia que pode dar certo para esse Palmeiras na final do Paulistão, pega o link do vídeo e manda para todos os seus amigos palmeirenses, que é muito importante, valoriza bastante o nosso trabalho, tá certo? Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like também, que é muito importante, de se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito. E é claro que aqui no canal também vai rolar pós-jogo tático da final, muito mais vídeos sobre essa final de Campeonato Paulista, então, por favor, siga acompanhando, espero também sua opinião aqui nos comentários, sua análise, sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão de vídeo, enfim, participem, tô sempre respondendo os comentários aqui junto com vocês. No mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo e vamos torcer, vamos lá Palmeiras, vamos conquistar mais uma taça, mais um Campeonato Paulista, tá certo? Vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.